sejam muito bem-vindos aqui para a nossa live sobre alimentação natural sustentável para equinos. A gente vai ter alguns convidados hoje, o Roberto e o João da Biofeed. Eles vão comentar e mostrar um pouco como que eles têm esse produto tão bacana, né? Seja bem-vindo aí, Edgar, Jefferson, uma boa noite. Esse é um tema muito relevante, né? Tanto para quem tem os equinos, como para nós aqui que elaboramos os projetos. E boa noite, Cledson. Quando a gente faz os projetos de Paddock Paradise, a gente tem algumas áreas de incentivo, né, ali de enriquecimento ambiental e enriquecimento alimentar. Então tem algumas plantas que a gente indica para né, que são tóxicas, que não podem ser colocadas ali na parte, né, do Paddock Paradise. Então, quem está entrando agora é o Roberto. Seja bem-vindo, Roberto. Boa noite. Boa noite, Débora. Tudo bem? Tudo bom, e você? Graças a Deus também, tudo em paz. Muito feliz pelo convite, pela oportunidade. Acho que vai ser bem bacana e um tema muito relevante, né? Não só para... Claro que acho que a gente fala mais sobre a questão dos equinos, né? Mas também existem os outros animais, né? A gente tem alguns clientes também com gado, com bois, né? Com caprinos, com ovelhas, aí diversos outros animais que podem se beneficiar também, né? Eu estava comentando aqui sobre a questão do Paddock Paradise, que a gente faz os projetos com áreas de enriquecimento alimentar, né, para colocar algumas plantas que os cavalos possam comer naturalmente, né? Eles vão lá e eles comem. Existe um estudo que a gente fala que cavalo pasta, né? Mas existem alguns estudos fora do Brasil que falam que os cavalos, eles são browsers, que são animais que tanto pastam como comem pequenos arbustos e galhos e troncos de árvores também. Então, quando a gente vê os cavalos na natureza, claro que a parte que os cavalos eles evoluíram, né, é uma parte mais seca, mais árida, não tem tanto pasto, não tem tanto arbusto, tantas árvores, né? Então, a gente acabou achando que a pastagem é o ideal e a gente já sabe que não. O João está entrando aí. João, pede para você participar. Acho que tem um maisinho aí. Deixa eu ver se eu consigo te convidar. Que eu estou conseguindo aqui. É uma outra conta sua. Eu mandei o convite. É um tema muito bacana, né? Sim. E tem um aspecto na equinocultura, né, que por conta da lógica de criação, Débora, esses animais acabaram se alimentando com uma dieta de matéria seca praticamente pura, né? Então eles vão com ração concentrada e feno. Em geral, essa é a dieta de um equino, o que predispõe muito aos problemas digestivos, né? Então a gente fala da cólica do cavalo, mas qualquer outro animal que tivesse nessa condição, né, um herbívoro funcional consumindo 90% de matéria seca na dieta, não tem como não dar problema, né? Então, esse é um aspecto fisiológico do equino que a gente desrespeitou, né, por conta da necessidade de arraçoar e de alimentar com feno, e colhemos frutos amargos, né, porque o metabolismo dele muda muito, né? Sim. O João não está conseguindo entrar, não sei porquê. João, tenta mudar a conta. Você está com a conta que é M João Mendes. Tem uma outra conta sua que é sem o M. Vê se você consegue. Então, pessoal aqui que está já acompanhando, né? Deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, né? Eu sou a Débora Brandão. Eu sou idealizadora desse perfil Equestrian Rio, do Paddock Paradise Brasil.
E eu atuo na área de interiores já há mais de 30 anos e na parte dos projetos para cavalos há 5 anos, mais ou menos, que foi quando eu fiz uma pós em equinoterapia, né, na área de ecoterapia, que eu comecei a fazer várias pesquisas, inclusive sobre o Pet Paradise, que eu vi que aqui as pessoas não conheciam. Comecei a divulgar e daí que eu comecei a ter essa nova parte no meu escritório de projetos para promoção de saúde e qualidade de vida para os equinos, né? Então, eu comecei há um tempo atrás a elaborar um e-book, um livro digital que eu já tenho sobre cercas, e tem um outro que eu estou fazendo que é sobre alimentação natural, plantas tóxicas e as plantas que os cavalos podem comer, né? E quando eu conheci, que eu vi, apareceu algum conteúdo da Biofeed para mim, eu achei muito interessante. Foi uma época também que estava tendo muita seca, né? A gente está aqui no estado de São Paulo e grande parte do Brasil aí também sofre com as condições climáticas, né? E daí eu queria que você falasse um pouquinho de você, Roberto, da Biofeed, para as pessoas que também não conhecem, conhecerem. Muito bom. Olha, a história é longa e incrível, né? Porque na minha história profissional, eu sou médico veterinário de formação, eu já vou com 31 anos de formado, metade praticamente desse período eu trabalhei da porteira para dentro, como gestor de fazendas, né? E fui desafiado em 2006 a fazer um desmame super precoce de bezerras para poder ter esse leite que elas iam a ser aleitadas comercializado para o laticínio. E na busca, né, de uma solução de alimento que pudesse ser pertinente para essa categoria animal, eu descobri a forragem verde hidropônica do milho, que a Embrapa ensinou a gente a fazer no chão, né, com um modelo bem artesanal. E eu produzi o milho hidropônico durante 2 anos com esse modelo, em escala, né? Cheguei a ter 60 canteiros de 10 metros de comprimento. Resulta que a operação, quando você vai para um projeto extensivo, isso está a céu aberto, é muito difícil da gente competir com São Pedro, né, e ter as questões climáticas, né, dentro do mínimo aceitável, e as humanas, né, porque chegava no final de semana eu não conseguia a peãozada para regar, né, tem que ter uma disciplina, né, a produção hidropônica. E depois de 2 anos eu parei. No fim, isso foi em 2008, em 2020, num evento fora do Brasil, eu descubro o Gabriel, que é o nosso parceiro na Espanha, que já tinha essa tecnologia há 20 anos, numa forma assim altamente tecnificada, né? Já não era mais um produto artesanal. E ali, né, caiu a ficha, de fato, que as coisas tinham evoluído para um modelo de tecnologia. E dali para frente eu não parei mais, né? Eu demorei 1 ano para conseguir trazer a tecnologia para o Brasil. Era para trazer produtos no início para comercializá-los aqui. Por questões arancelares, né, de imposto, a gente não conseguiu viabilizar. E aí o Gabriel falou e falou: aporta um capital que a gente vai fazer transferência tecnológica integral e vocês vão fabricar tudo no Brasil. E aí nós começamos. Então houve quase um presente de Deus, né, que caiu no momento em que a gente tinha essa oportunidade. Eu estava diante de um projeto, né, importante de pecuária e daí para frente as coisas aconteceram. Olha o Joãozinho aí. O João conseguiu entrar. Boa noite, João. Seja bem-vindo. Boa noite. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Perfeito, amigo João. Estava aqui lutando com o meu celular aqui para ver se eu conseguia acessar. Estou apanhando mais do que o Atlético Mineiro contra o Flamengo. Ai, Jesus amado. Mas é assim, né? Vai conseguir, estou em área. Muito bom. Prazer falar com vocês, um prazer estar aqui. Agradecer a você, Débora, Roberto, por poder estar aqui com vocês. E, João, o Roberto estava até contando um pouquinho da história dele com a Biofeed. Deixa ele terminar, depois você se apresenta um pouquinho para as pessoas. Com certeza, com certeza. E aí, Débora, aconteceu, né, de a tecnologia ser transferida aqui para o Brasil. Isso foi em 2021. No início, a empresa estava em Ribeirão Preto. E em 2023, já com um cliente em Brasília, a gente decidiu
por união de forças, né, estratégia de estar melhor localizado, de transferir o projeto de Ribeirão Preto, onde ele nasceu, para Brasília, né, e aí já com um sócio, com uma estrutura, né, e em condição de logisticamente estar melhor localizado, né, para a gente sair para o Nordeste, para o Norte, ao mesmo tempo que a gente teria todo o Goiás, né, para explorar, considerando que aqui está a maior concentração de confinamentos do Brasil, né. O Então, foco de vocês maior é bovinos, né? bovinos, isso. Apesar de mesmo o DF hoje, para você ter uma ideia, nós temos praticamente 3.000 cavalos registrados no município, né, na Secretaria da Agricultura. Então nós temos um M super significativo, né? Hoje a gente inclusive tem uma estrutura de produção dentro do Parque da Granja do Torto, né, onde é o Parque de Exposições de Brasília, e tem mais de 150 cavalos hospedados lá dentro hoje. A gente está no melhor lugar de Brasília, né, para poder entregar forragem, Com certeza. Então foi assim que começou. E depois disso, né, já quando a tecnologia veio para cá, num projeto que eu liderei também de bovinos, eu tive a oportunidade de trabalhar com o João e desde lá a gente não parou mais, né, amigo? E com essa lógica da genética, da produção, né, do leite e dessa comida espetacular, a gente deu o braço e hoje o João faz parte da equipe, está junto com a gente agarrado. Vamos deixar então, João, que se apresenta um pouquinho brevemente, né, a sua formação e seu trabalho na Biofeed. Meu nome é João Mendes, eu moro em Minas Gerais, sou mineiro 2 vezes, mineiro do Triângulo Mineiro, né, bem perto de vocês aí, viu, Débora? Nasci no Prata. Na realidade, eu sou bioquímico, industrial. Quando eu me formei, eu fui trabalhar em laboratório de produto veterinário, na área de desenvolvimento de produto, e depois me formei também em zootecnia. Então, conheci o trabalho com a Biofeed há alguns anos atrás, numa palestra que eu estava fazendo na Bahia, e eu ia me aposentar, que ela era a palestra da despedida, mas aí quando eu conheci o processo da Biofeed, eu resolvi mais uma vez trancar a minha aposentadoria. Aí estamos aí, estamos trabalhando, estamos lutando. A implantação não é fácil, mas a gente acredita no sucesso e nós já estamos vendo o sucesso no trabalho em todas as áreas, né? Tanto na área de gado de corte, como de leite, como de equino, ovinos, caprinos, e em todas as áreas nós já estamos vendo resultados de sucesso na área de forragem verde hidropônica. Então, conta ou o João ou o Roberto para a gente o que a Biofeed faz, porque eu vi ali os posts, né? Claro que hoje eu já sei, já tive uma reunião com o João, já me inteirei do assunto, de como que funciona para instalar a produção, mas as pessoas que estão aqui não conhecem, né? Então, o que eu achei muito bacana é que os animais, né, para mim, eu germino os grãos para eu comer, né, que eles ficam com uma quantidade de proteína maior, eles são mais fáceis para a gente assimilar todas as minerais, né, todas as propriedades daqueles grãos, né. E achei incrível que agora vocês estão aqui, né, fazendo essa parte da parte hidropônica para os grãos, para pecuária, para bovino, para caprino, para equino. Então, conta um pouquinho aqui como que é o processo, como que funciona e as vantagens também. Tá bom. Eu acho... Você toca, João? Ou você quer que eu comente um pouquinho? Deixa eu falar rapidamente, aí depois você complementa aí. Eu acho que o interessante é nós mostrarmos ao produtor que ele pode ser autônomo na área da produção de forragem na sua propriedade, tendo um grande ganho na área de proteína e de energia na sua própria propriedade. Quando nós nos tornamos autônomos, nós concretizamos um trabalho com grande economia dentro da nossa propriedade.
Então, a minha ideia de trabalho é incentivar as pessoas a serem autônomas na área da produção de alimentação. E dentro daquilo que existe mais necessidade dentro da propriedade, que é o que nós queremos fazer com excelência, é a entrega da proteína em energia. Completa, Roberto? Isso. E olha, assim, para clarear para o pessoal, qual seria as opções, né, que a Biofeed traz como negócio? A primeira, e naturalmente a mais comum delas, que seria o comércio dos tapetes, o comércio da forragem pronta, in natura, né, para vender. Isso a gente consegue operacionalizar em Brasília e no entorno, por uma questão logística, né? Afinal de contas, ninguém vai botar no caminhão um tapete que tem esse volume de água, né, para ficar transitando pelas estradas com água dentro do caminhão. Então, isso não se viabiliza numa distância maior do que 100 quilômetros. Então, no entorno de Brasília, hoje a gente comercializa tapetes, né, para gado de corte, de leite e prontos, né? Então, esse seria um modelo, mas a gente vai conseguir atender o nosso entorno. Quando a pessoa está mais... Só uma pausa, Roberto, até para explicar, né, o que seriam esses tapetes, porque essa live também vai ficar gravada, as pessoas às vezes vão tocar ali e não vão entender o que é, né? Então, conta assim, como que é o do zero, assim, o que é que a Biofeed faz? Por exemplo, eu tenho 10 cavalos e eu preciso dar ração, eu preciso dar, sei lá, uma aveia, eu preciso dar feno. O que a Biofeed me ajudaria nisso se eu tivesse, por exemplo, uma estação da Biofeed? Ok. O que a gente mais, como o João confirmou, mais entrega é a proteína, né? A entrega do conteúdo nutricional de um tapete, ela é barbaramente puxada pela proteína, né? Então vamos imaginar um cenário real, né? De um aras, onde você tem lá um animal em trabalho consumindo 4 quilos de ração, por exemplo, ou 5 quilos de ração, em geral uma ração com 12 a 15% de proteína, e estaria consumindo aí mais 5, 6 quilos de feno, né? Essa seria a dieta média de um animal de trabalho. O que a gente propõe, né? Ao introduzir a quantidade de tapete, e ela pode variar, dependendo da quantidade que você vai produzir e a quantidade de rebanho que você tem, introduzir uma quantidade de tapete que permita, primeiro, suprir a demanda proteica, para que você não demande mais ração para corrigir frações proteicas. Então, que a gente, a partir desse tapete, pudesse garantir a entrega proteica. E isso a gente faz com muita tranquilidade, considerando a própria quantidade de proteína bruta que é produzido pelo grão e pela digestibilidade, porque aí está a chave que vira a conta para o nosso lado, né? O cultivo hidropônico, na matéria seca da proteína, a gente consegue digerir 90%. O animal tem uma digestibilidade altíssima. Então, essa combinação de alta proteína com alta digestibilidade permite que a gente entregue praticamente a demanda proteica numa tabela NRC. A fração energética, provavelmente a gente vai ter que ainda suplementar com alguma coisinha, mas é muito pouco, porque como nós temos no tapete, né, que é essa forragem produzida na bandeja, a gente tem grãos que não germinam naturalmente, né, dentro da sua capacidade germinativa tem um percentual de 15% de grãos que não germinarão e que vão entregar a fração energética, né, e que permite que esse suplemento acabe sendo proteico-energético. Então, a parte aí de energia que, porventura, a gente ainda precisar, nós podemos adicionar via muitos insumos e, principalmente, subprodutos agroindustriais que permitiriam que a gente entregasse uma energia barata. Mas, basicamente, a nossa entrega supre as demandas proteico-energéticas. Aonde é que o tapete hidropônico falha? Ele falha na fibra. Porque como a gente tem um produto que entre começar o cultivo já, né, com regas e com luz, a culminar com a colheita demoram 7 dias, não dá tempo nesse período de impregnar a lignina e pouquíssima celulose, que vai estar aí fixada na parte aérea. O fato é que como a gente não entrega fibra, a fibra vai ter que vir para o coxo
ou via pastoreio, se o animal tiver num semi-intensivo, né, em algum período do dia ele pastar, ou vir no coxo diretamente, se ele for confinado. Só que essa fibra, Débora, ela já não tem mais nenhuma necessidade de ter nutrientes. É fibra pela fibra. Então, por exemplo, casca de arroz, casca de amendoim, bagaço de cana, polpa cítrica, que são insumos que não valem nada porque carregam em si só Isso fibra, você né? está falando para bois, né? E aí, veja bem, como fonte de fibra, não há nenhuma restrição de a gente usar farelo de casca de arroz moído misturado ao tapete para incorporar fibra na dieta. Porque como a gente tem uma deficiência na entrega da fibra, a gente precisa de uma fibra bruta para fazer bolo fecal, para não ter risco desse animal ter uma diarreia fisiológica, que não é doença, né? Mas causada pelo excedente de água que está na dieta. E a gente bota essa fibra com esse intuito, né? Se você olhar para esse perfil de cavalo que estaria comendo 4 quilos de ração por dia, a entrega que a gente faz de tapete, em geral, para milho, 12 quilos ou 14 quilos de tapete para aveia, que é mais ou menos o que a gente usa para um animal adulto em exercício, a gente está suprindo toda a demanda energética proteica dele. O que está faltando? Fibra e macro e microminerais, que vão vir no sal mineral, né, ou no núcleo de minerais e vitaminas que já é usado, e a fibra que a gente invariavelmente vai trazer no coxo se o animal não tiver a pasto em algum momento do dia. Com essa combinação, ao introduzir o tapete, a gente consegue tirar muito da ração, para não dizer toda ela, claro, que se for um animal muito grande, um animal em trabalho, em exercício, um animal atleta, ele poderá ter consumo maior, e a gente vai ajustando isso, inclusive aumentando a quantidade de tapete fornecido. Não há limitação nesse aspecto, né? Porque se a gente der 20 quilos, o cavalo come, se der 30, ele come também, sem nenhuma dificuldade. E como a regra básica do que ele é capaz de ingerir de comida está baseado no peso vivo e na matéria seca, né? O tapete nosso com 12 quilos vai entregar 3,6 kg, 4 quilos de matéria seca, o que ele come sem nenhuma dificuldade, né? E aí, em cima dessa quantidade que vai ser definida anteriormente para você prever o tamanho da planta que você vai precisar, a gente faz a substituição, né? Então, introduzindo de pouquinho em pouquinho para fazer a adaptação à forragem verde e tirando ao mesmo tempo de pouquinho em pouquinho a ração e o feno, né? Em geral, esse feno é de boa qualidade, que é um feno de Tifton, que tem 15% de proteína, um feno que vai estar valendo aí até R$2 o quilo. A gente não precisa mais desse insumo, visto que o fator proteico está corrigido. Então, nós vamos para um feno barato, um feno tem valor nutricional, mas que entregue a fibra que a gente precisa. Então, a lógica é essa, é introduzir o tapete para tirar parte da ração, parte do volumoso, seja ele seco ou verde, para que a gente possa, nesse conjunto, fazer a entrega, né? O que salta aos olhos imediatamente é o valor, o custo que isso tem, né? Porque se você pegar... Só para quem está entrando umas pessoas novas aqui, né? Então, o Roberto e o João, né? Eu conheci o trabalho da Biofeed faz pouco tempo e eu achei muito interessante, porque eles têm a produção hidropônica e dos grãos, né? Então, a gente faz uma troca aí na suplementação, ofertando uma alimentação mais natural, mais saudável, com mais proteína, né? Mais palatabilidade. E ele está comentando sobre as questões dos tapetes, né? Os tapetes, para quem não sabe, existem ali uma estação hidropônica, né? Que são gavetas. Então, vou explicar aqui como leiga, tá? São gavetas, né? Você coloca nós temos grãos, tem a iluminação, né? E tem a água que vai sendo jogada, e esses grãos eles vão passando pelo processo de germinação, e essa germinação eles vão crescendo ali, os brotinhos, e isso vai formando um tapete que o Roberto com a Biofeed eles podem até vender esses tapetes na região do Distrito Federal, ou os grandes produtores podem ter talvez uma estação para gerar o seu próprio grão, o seu próprio tapete, né, como eles falam, como eles chamam, dos grãos germinados.
Quer falar um Perfeito. pouco, João? É que tá travando um pouco a sua fala e a do Roberto, às vezes. Eu não sei se é a minha também. Pode ser sua internet, viu, Então, às vezes não porque está aqui está ficando rodando um legal. entendível aí. É, Mas tá bom também. o importante é a gente pensar que entregamos aí uma fonte alta de proteína, né? Falando em milho, se a gente pegar o milho aí com 6,5% de proteína, ele seco, nós conseguimos aí em 7 dias aumentar em 300% a proteína dele, ou seja, ele vai para 18%, né? E altíssima energia também, né? E uma outra coisa importante é o volume, né? Onde nós aumentamos o volume em 7 dias em 600%. Nós plantamos 1 quilo de milho e colhemos 6 quilos em 7 dias. Então, nós temos uma economia na área de produção de fonte extraordinária, muito grande. E, Roberto, você ia comentar a questão dos custos, né? Para uma pessoa, para que seja vantajoso para ela, que ela tenha, ou a estação dela, porque aqui a maioria das pessoas talvez não estejam no Distrito Federal, né? Os seguidores aqui, mas em São Paulo, tenho clientes também no Sul, Rio de Janeiro. Como que seria o ideal para uma pessoa ou ela ter a estação dela, né? Ou existem outras pessoas que produzem para vender hoje ou não? Infelizmente não. A gente tem 2 projetos que estão em construção hoje, que são projetos que o empresário que tocou o investimento não tem gado, não tem rebanho, está montando uma fábrica de ração verde mesmo, né? E aí nós teremos seguramente algumas opções desse tipo no Brasil. Mas vamos pensar assim na realidade hoje do produtor, e aqui cabe que a gente explique que efetivamente não é só para grande produtor. Assim, acho que até o contrário, né? A gente tem um foco marcado, no caso da bovinocultura de leite, por exemplo, para a agricultura familiar, né? Porque o maior limitante hoje desses projetos é não ter área de produção agrícola suficiente para aumentar o rebanho, né? E isso a gente atua com muita tranquilidade. Mas especificamente no caso de equinos, né? A gente imagina, por exemplo, um cavalo consumindo 4 ou 5 quilos de ração hoje a R$2, teria a média do valor de uma ração regular de equinos. Imaginar que você tem ração premium aí a R$3,50 o quilo, né? Vamos pensar uma ração de R$2. Se o animal está comendo 4 quilos de ração, você tem um gasto em ração de R$8. Se a gente pensar no feno de Tifton a R$2 o quilo, e esse animal comendo mais uns 5, 6 quilos, nós estamos falando de mais R$10, né? Então, a soma do investimento em ração com mais o feno, beira R$20. É isso que um cara com um cavalo que trabalha de fim de semana, um cavalo, né, de lazer, vai consumir. Quando a gente introduz o tapete, a gente consegue retirar praticamente toda a ração e, no mínimo, reduzir o aporte desse feno pela metade, considerando a matéria seca que a gente vai entregar, mas ele já não precisa ter valor nutricional, então já não é um feno de primeira qualidade. Esse feno vai custar R$1 o quilo. Se a gente pegar o nosso tapete, Débora, a produção dele no milho, nós estamos fazendo a tonelada em R$350, ou seja, 35 centavos o quilo. É praticamente o mesmo valor de produzir uma silagem em casa. E com a aveia, a gente tem um custo que pode beirar 40 centavos. Se eu estou dando 12 quilos para um animal, nós estamos falando de algo em torno de R$4,50 no tapete. E eu vou usar mais 3, 4 quilos de um feno barato, de R$1, são mais R$4. Nós estamos falando de uma dieta original de R$20 aproximadamente, reduzir ela para 8. É desse tamanho o nível de economia que a gente leva para o projeto. Vamos dizer, metade do valor que a pessoa gasta. Hoje, as simulações que a gente faz em equino, que a gente faz em gado de leite, em geral, terminam com esse resultado. A gente economizando metade da comida, do valor, né, da comida que o cara tinha originalmente.
Isso tem um impacto no negócio transcendental, né? Agora, pensando na estrutura produtiva, a menor unidade que a gente entrega hoje é um armário rack, né? Ele tem 7 andares, é um armário que vai entregar 200 quilos de comida por dia verde, que tem capacidade de entregar mais de 70 toneladas de alimento por ano verde. Esse armário ele tem 9 metros quadrados de área, ele tem 4,45 por 2 de superfície de área. Né? Se você pegar 75 toneladas de verde que esse armário entrega, a gente precisaria de 1,5 hectare, pelo menos, ou 1 hectare de uma roça de milho incrivelmente produtiva para equivaler esse volume. Aí você imagina que a gente está trocando 10 mil metros quadrados de área por 9 metros quadrados para entregar o mesmo alimento, a mesma quantidade de volumoso. Só que a entrega nossa em proteína é muito superior, ela é 3 vezes maior do que a da silagem, em proteína bruta, 10 vezes maior em proteína digerível. Né? Então a gente também não pode comparar, né, melancia com laranja, nós estamos falando de 2 alimentos com um perfil nutricional muito diferente. E que no final, além de fazer muito bem para o animal, por todas as características, né, organolépticas, o fato de ser um alimento vivo, de carregar energia vital, que são coisas que a gente não dimensiona em quilocaloria, mas que efetivamente trazem resultado, e que além disso economiza muito dinheiro do projeto. Né? Então, você imagina, Débora, nenhum animal equestre, ou nenhum equino, que come forragem verde hidropônica tem episódios de cólica. É impossível. É quase que um alimento terapêutico nesse sentido. Né? E isso vale quanto? Porque nós estamos falando de economizar a ração por isso, é um valor. Mas quanto vale a prevenção de uma cólica num potro, num garanhão? Né? Quanto vale você prevenir uma cólica numa égua com sangue bom? Né? Esses são aspectos intangíveis do negócio. Né? Porque, na verdade, esse é um animal pet. Cavalo não é um animal de produção que você mensura em arroba, né? Que você tem uma arroba aquecida, uma arroba barata, como a gente passou pelo gado agora, né? Muita dificuldade pelo leite. O cavalo ele tem um valor agregado que é subjetivo, né? E ao mesmo tempo, de todos os animais de produção, pelas características morfológicas, anatômicas do aparelho digestivo, é o que mais sofre de problema, né? E invariavelmente o que a gente faz? Dá ração e feno. E bota esse cavalo que já tem uma sensibilidade digestiva, por não ter rumen, né, por trabalhar as bactérias no ciclo funcional, você deixa ele numa condição mais difícil, né, quando o alimento não respeita a natureza do animal, né, a natureza gastrointestinal dele. E quando a gente aparece com essa solução, você resolve isso de uma vez. Né? Então tem um valor que eu acho que é importante ser mensurado em cima da economia de comida. O payback do investimento nosso é baseado nesse aspecto. Mas tem um aspecto intangível que não tem como a gente mensurar, né? Que é a prevenção de problemas digestivos, você não ter uma laminite, né? Por excesso de carboidrato, até de proteína. A gente olha para essa questão com uma agregação de valor em si no produto que transcende o valor comercial que ele pode ter quando você compara ou com uma ração ou com um volumoso. Né? Então, no cavalo especificamente, a gente tem essa vantagem, né? De entregar sem dúvida nenhuma. Sim, sim. Tem uma questão que eu trago aqui no perfil, que é sobre o feno, as pastagens, né? Nos Estados Unidos, as pessoas elas fazem a testagem do feno. Então, eles pegam a amostragem do feno para ver como que é esse feno, a quantidade de proteínas, de açúcar, de carboidrato, né? Para saber se é um feno adequado ou não para um cavalo. Né? Então, existem muitos estudos nos Estados Unidos, principalmente, e a gente tem um desses estudos que mostra que a curva do feno, quando ele está na pastagem, né, na parte da manhã, entre 6 e 10 da manhã, é o ideal para o cavalo pastar, né, que é um ponto que tem mais proteína, menos açúcar, menos carboidrato. Isso. E ao longo do dia, final do dia, isso se inverte. E daí, fim de tarde, o açúcar e o carboidrato está muito mais alto. Então,
não é ideal para o cavalo pastar a partir das 10 da manhã e todo o restante do dia, né? E eu achei muito bacana que na apresentação que o João me mostrou, tem ali as testagens, né, dos grãos, quando eles estão germinados. Isso é algo, como eu já comentei no início, né, que é importante para mim, para a minha alimentação. Então, meus grãos, eu tento fazer não uma germinação, como é feito ali nas gavetas da Biofeed, mas ter ali um pré-germinado que a gente já sabe que ele vai ter uma qualidade, assim, como você disse, de vida, né, alimentar, né, que a gente não pode pensar só que a gente, os animais, eles se alimentam somente da proteína, do carboidrato, né, a gente tem ali uma energia vital, né, que é como a gente teria, por exemplo, um ovo, né, que tem ali uma probabilidade de vida que o germe, quando ele está brotando, ele tem muita energia vital. E isso é muito favorável, tanto para os equinos como para os outros animais, né? Perfeito. E olha, Débora, se a gente olhar friamente, o que acontece no processo produtivo é um milagre, verdadeiro milagre. Porque quando você pega um grão, seja ele de aveia, de milho, de cevada, ele tem em si um contingente grande de carboidrato que é na base do amido, né? Que são cadeias longas, elas são muito difíceis de digerir. Os ruminantes, claro, têm esse benefício do rumen, né? As bactérias ruminais vão ajudar e tal, mas é uma bactéria que gasta muita energia no processo digestório, né? Quando a gente germina esse grão, a primeira coisa que acontece é a quebra dessas moléculas grandes de carboidrato para entregar, no fim, frutose e glicose, entregar açúcar simples, né? Esse açúcar simples, ele fica impregnado na folha, principalmente no caule, o que impõe para o alimento uma doçura inacreditável. Então, esses tapetes que a gente fala são absolutamente doces para o animal. Isso traz uma palatabilidade e uma capacidade de consumo que permite, por exemplo, que um potrinho com 2, 3 dias coma, sem nenhuma dificuldade. E consiga digerir, que é o mais legal. Porque não é uma digestão bacteriana, não é uma digestão, no caso do cavalo, que dependa do seco estar funcional, né, já ter as bactérias e tal. É uma digestão química que acontece. E em qualquer idade ele vai conseguir digerir, porque ele digere o leite, né? São as mesmas enzimas que vão fazer esse trabalho. Então, em qualquer idade a gente pode usar. E é inacreditável nesse aspecto, porque isso também muda muito dos manejos que a gente tem, data de desmama, ajustes de protocolo, por exemplo, reprodutivo em égua, que você consegue manobrar tendo uma comida assim. Mas, além da quebra do carboidrato, né, e dessa disponibilização do açúcar, acontece um outro fenômeno. Com esse açúcar, a planta começa a produzir os hidratos de carbono que vão compor as folhas. E eles estão lotados de proteína. Então, há de a gente sempre reforçar que a gente tem hoje um equipamento, uma máquina, pela primeira vez na história da pecuária ou da produção agrícola para a pecuária, em que a gente consegue converter amido em proteína fora do animal. Historicamente, a gente deu um grão, seja ele de sorgo, milho, aveia, cevada para um animal, para ele produzir carne, ou para ele produzir leite. É assim que a conversão acontece historicamente. Agora a gente consegue fazer isso num equipamento. E isso permite muito, né? Primeiro, que você produza barato proteína, né? Porque a base dessa proteína é amido e é barato, para concorrer com a soja, naturalmente. E que você consiga, além dessa produção, né, sistêmica, além dessa produção sistêmica, né, que você consegue de proteína, a gente alcançar 90% de digestibilidade. Então não é só a entrega proteica que faz a diferença, é esse alimento ser muito digerível. E a partir daí, a conta fica muito favorável para nós, porque nós vamos usar uma quantidade pequena para entregar muitos nutrientes. Se você comparar uma ração concentrada, comercial para equinos, ela vai ter, no máximo, 55%, 60% de digestibilidade. Ou seja, vamos imaginar aí que eu dei 1 quilo, 550 gramas foram aproveitadas, 450 gramas virou esterco. Né? Essa baixa eficiência digestiva condena o nosso negócio, não só para equinos, para qualquer animal de produção. Né? Você imaginar que hoje a gente fabrica silagem para dar para o gado, silagem de milho.
sabendo que 20, 25% do que eu produzi vai apodrecer? Eles têm cabimento uma coisa dessa, né, com o esforço agrícola que você tem para tirar essa comida. Então, a digestibilidade desse alimento, que é um broto, e por isso que é muito digerível, não tem fibra, né? Ele é praticamente um germe, faz com que a gente tenha níveis de excelência na entrega do nutriente a um preço muito baixo, porque você vai usar pouca quantidade, né? Pela própria eficiência digestiva que tem. Então, aqui tem duas coisas que são absolutamente incríveis. A quebra do carboidrato em açúcar simples, porque eu estou fazendo isso fora do animal, predispondo já o açúcar simples para o consumo, né, e pronta absorção, e nós estamos convertendo amido em proteína fora do animal, numa máquina. Então são duas coisas, Débora, que não existiram até hoje, nunca existiu essa possibilidade até hoje no mercado agrícola, né, e que a gente tem o maior prazer do mundo em oferecer, porque é uma coisa única, né, dessa cultura, desse modelo de cultivo hidropônico, né, onde a gente consegue não só agregar, né, essa matéria seca que o João falou, né, a gente dobra a quantidade de matéria seca do grão original em 7 dias, como a gente triplica a quantidade de proteína bruta, aumenta em 10 vezes a proteína digerível e aumenta em 3 vezes a energia metabolizável. Então, nós estamos pegando um grão que já faz parte da dieta, já compõe a ração dos animais, só entregando ele num formato diferente, que é germinado. E com isso, levando muito mais eficiência digestiva e, por aí, uma redução de investimento em comida, né? O que é altamente impactante para um Aras grande ou para um projeto, né? Aqui vamos falar de um Aras grande, e um Aras com 40 animais, 50 animais, já é um Aras de respeito, né? Sim, sim. E as estruturas que a gente entrega de produção, a menor, que é essa que tem 4,45 por 2, ela vai atender 15 cavalos atleta. Então ela é suficiente, né, para satisfazer um Aras pequeno, assim como toda a agricultura familiar, se a gente pensar, né, numa pecuária de leite, até numa pecuária de corte, ovinos, né, caprinos. Então, uma estruturinha pequenininha dessa faz verão, menino, entrega muito, né? E O para que é uma instalação dessa, mais ou menos o custo, vou passar aqui para o pessoal para eles terem uma ideia de valores de investimento. Sim. Olha, Débora, aqui eu vou falar para você da nossa parte, tá? Então, não estou falando de um galpão, não tem valor de estufa, não tem valor de galpão, porque se o cara tiver um cômodo, a gente projeta personalizado para ele e adapta a estrutura lá dentro. Se ele tiver um galpão, a gente pode dividir um pedacinho do galpão, fechar, climatizar e pôr para produzir. Então, não vou levar em consideração o fechamento, porque a pessoa pode ter isso lá. Sim, e a climatização depende do fechamento. A pessoa precisa ter um espaço, que o João até explicou, um espaço ali climatizado, como se fosse uma sala, um quarto climatizado, para essa produção ser eficiente, ser eficaz e funcionar, né? Exatamente. Porque climatizar é o segredo do sucesso, né? Porque aí você tem a condição do grão expressar a máxima capacidade produtiva genética dele, porque você não tem variável ambiental atrapalhando, né? Então climatizar é fundamental. Mas para climatizar, a gente precisa conhecer o modelo do galpão. Se é um cômodo de alvenaria, se é um galpão que foi fechado com um fechamento, por exemplo, de telha sanduíche, que é uma coisa barata, que dá para usar, para que a gente defina a climatização em detrimento a isso, né? Ao modelo do galpão. Então não vamos falar aqui nem de valor da climatização, nem do valor do galpão, até porque isso não é, a gente não vende, né? Não é negócio nosso. A gente recomenda fornecedores, indica o projeto, mas não é o negócio da Biofeed, né? Então, tirando a parte do fechamento e da climatização, a nossa parte, que são os armários de produção equipados, né, com toda a parte de rega, iluminação, o painel elétrico com um controlador que vai fazer a magia, né, que vai ligar água, ligar luz, ligar vento, liga troca de ar, né, que vai fazer essa gestão completa do processo produtivo, para que a gente olhando aí bomba de rega, bomba que recupera a rega, a gente tenha nesse pacote que eu vou valorizar tudo, chave na mão. Inclusive o treinamento do peão, da equipe que vai cuidar, nós vamos deixar um funcionário lá para fazer isso, até a pessoa dar conta de andar sozinho com as próprias pernas, ok? Isso está incluído na proposta. Então vamos pegar um armário econômico que é esse de 9 andares. Ele é mais econômico do que o de 7, né? Porque na mesma superfície você produz mais, né? Então ele sai
acaba saindo mais barato. Esse armário, instalado na fazenda, mas sem o valor do frete para chegar lá, porque a gente não conhece, né? Vai depender da distância que a gente vai ter que viajar, né? Então, lembrem que esse valor é FOB, né? Esse valor é dentro da fábrica, e nós vamos ter que incluir o valor do frete. Mas já está o valor da instalação, nesse valor que eu vou dar. Essa rack, ela vai fazer 250 até 300 quilos de voagem dia, e ela vai sair mais ou menos instalada entre 110 a 120 mil, dependendo dos opcionais que a pessoa vai ter por escolha própria dentro do processo produtivo. A gente tem uma área de germinação no escuro, que acompanha a rack, que é um anexo da rack, mas não é obrigatório, que a pessoa pode ou não aderir, que valeria mais um pouquinho. Então, a soma desse pacote, se a gente pegar a estrutura completa, com a área de germinação no escuro, sairia mais ou menos uns 150 mil. Sem a área de germinação no escuro, uns 120 mil. Mais ou menos é isso. Vamos aqui falar em número real. O que é 120 mil, Débora? Um trator velho usado. Só que um trator velho usado, não produz com ele, né? Porque você precisa de arado, grade, cultivador, plantadeira, colhedeira. Você precisa de implementos agrícolas, né? Mas com o valor de um tratorzinho usado, a gente começa a produzir. E essa rack, ela entrega 110 toneladas de comida por ano, né? O que você precisaria de 2 hectares para produzir se fosse fazer um milho para ensilar, por exemplo. Né? Então, a gente trocaria aí 20 mil metros quadrados de área produtiva por 9. Para entregar Se a gente a fosse mesma fazer quantidade de uma comparação em termos do custo, sem pensar no bem-estar, na qualidade, que é muito melhor, se a gente fosse pensar na equação financeira, né? O investimento com a troca da ração, do volumoso e tal, em quanto tempo que se paga isso? Essa rack que faz... É longo prazo, sempre, investimento, né? Veja, Débora, se a gente estiver falando de um cavalo que come 4 quilos de ração, mais 6 quilos de feno, que é uma dieta média de um cavalo regular, nós estamos falando de um período de retorno de investimento só na economia da comida de, no máximo, 3 anos. No máximo. Se é um animal atleta que hoje está consumindo aí 8 quilos de ração premium e está consumindo um feno de alta qualidade, a gente já conseguiu paybacks de 2 anos. Só que isso nós estamos falando só com a economia de comida, né? Se eu colocar, por exemplo, o que vai incrementar num cavalo atleta, o tempo de recuperação dele, por exemplo, é uma coisa que a gente contribui demais, inclusive pelos minerais, vitaminas que estão dentro do próprio tapete, né, e que a gente vai entregar naturalmente, o próprio teor de água. A gente está falando num retorno muito menor do que isso. Né? Mas são situações intangíveis. Porque você fala assim, quanto tempo ele recupera? Com a dieta normal, ele demora 2 dias, com a dieta hidropônica, em 8 horas ele está pronto para ir para a pista de novo. É intangível, né? Porque isso não representa um valor. Mas para quem tem um cavalo atleta, isso é muito significativo. Né? Mas nós não estamos considerando isso. Tá? Considerando só a economia da comida mesmo. O pessoal da Hípica Vigorini estão fazendo aqui uma pergunta. Na verdade, 2. Assim, uma que eles gostariam, depois de receber uma proposta, saber mais informações, que ela perdeu no início da live. Eu vou deixar salva. E ela quer saber qual a quantidade de broto usado para cada cavalo por dia. A gente vai ter uma média, Débora, porque aí vai depender do exercício, né? O tanto de atividade que ele tem e a própria raça, né? 1/4 de milha consome mais do que um crioulo, né? Pelo peso vivo e a matéria seca que ele tem que consumir. Mas, em média, daria para a gente falar em aveia, que eu acho que é o grão mais legal para equino, daria para a gente falar num tapete de 15 quilos por dia, que é exatamente o que a gente tira de uma bandeja. Tá. Então, seria uma bandeja por dia para um cavalo. Tá? Então, se você pegar uma planta que faz 250 quilos dia, ou até 300, faria 300 quilos em aveia, e se a gente dá 15 quilos, você alimenta 20 cavalos. Tá. E a bandeja, você tem ideia de... Porque assim, a gente coloca uma quantidade de grãos, e daí isso vai germinar e fazer um tapete. Né? Isso. Quantos
grãos que vão em cada A bandeja? gente vai trabalhar com uma média de 4 a 5 quilos de semente por metro quadrado, que é uma carga violenta, né? Não dá nem para comparar com um plantio agrícola tradicional, E né? Que a daí, gente colocaria uma semente. quando eu coloco essas sementes, quantos dias que eu vou ter o tapete ideal para eles? Para a gente plantar, Débora, a gente já pré-germina o grão para que quando eu coloque ele na bandeja, ele já tenha o sistema radicular exposto. Ele já esteja com aquele cabelinho da raiz. Legal? Para eu chegar nesse ponto, eu preciso de 3 dias. 24 horas no primeiro dia para quebrar a dormência, acordar o grão, e mais 2 dias cobertinho, no escurinho, drenado já, para ele soltar o sistema radicular. Então, fora da rack, isso não está no ambiente climatizado, isso a gente vai fazer em qualquer quartinho. Ok? 3 dias. Está pronta com o sistema radicular, eu posso plantar. Plantei, mais 7 dias eu colho. Então, é um ciclo de produção de 10 dias, se a gente pegar desde o início da quebra da dormência, mas usando o equipamento, gastando energia elétrica para iluminar, fazer as regas, 7 dias. Tá. E daí, por exemplo, eu tenho lá, que é assim, é um processo de produção, né? Não vai sair todas, Não. A gente não pega todas Não. ao mesmo tempo, Isso. né? Isso. Vai Não. um é um dia, outro dia, para estar sempre com isso produzindo, sempre tendo ali o alimento para os Olha, cavalos. Débora, a nossa lógica é colher e plantar todo dia. Então o cara chega, já deu os 7 dias, a primeira safra vai sair, ele colhe. Eu tenho armários com 7 andares, é um andar por dia, aí tá fácil. Tá. O com 9 andares, é um andar mais 4 bandejas. O com 10 andares, um andar mais 8 bandejas. Então a gente aí fica meio fracionado. Mas você identifica certinho, muito fácil de colher na hora certa, né? Mas se você pensar assim, né, e pensando na lógica, nessa lógica de produção, a gente vai de manhã, colhe o tapete e esvaziei a bandeja. Eu planto nessa bandeja vazia. Então a mão de obra nossa, ela se resume a quê? Colher e plantar. Tá. O processo produtivo no meio do caminho, nesses 7 dias, é completamente autônomo. Tem mais Ninguém põe a mão. uma pergunta aqui do pessoal da Época Vigorini. Porque aqui, calma aí, ela perguntou que aqui qual a quantidade do broto, tal, porque aqui os cavalos ficam em cocheiras, então uma bandeja ele demora quanto tempo para comer? Me preocupo com o tempo ocioso que o animal possa ficar na baia. Até falar, né, para o pessoal da Época Vigorini, né, que a gente tem o Pedal Paradise, que é um circuito que ele simula o habitat natural do cavalo para fazer o cavalo estar sempre em movimento. Então, depois, se você quiser saber mais e ainda não conhece, pode me mandar uma mensagem. E essa bandeja aí que eu vou pôr para o cavalo, ele consome isso rápido, né, Roberto? Daniela, a gente divide em 2 porções, de manhã e à tarde, para ter esse equilíbrio na dieta. Só que o animal come absolutamente tudo na hora. Na hora. É muito molinho, né? Muito gostoso. É muito palatável, é demais palatável. Então, enquanto ele não vê o fim, ele não para. E se a gente der 15 quilos, ele come. Se a gente der 20, ele come. Se a gente der 25, ele come. Se der 30, ele come. Se der 40 quilos, ele come. Porque nós temos 40 quilos, 30% ou 20% de matéria seca, são 8 quilos. É o que ele precisa comer de matéria seca. Ele conseguiria comer 40 quilos sem dificuldade. Pela palatabilidade, nós não temos nenhuma limitação, assim como é com todas as espécies que a gente testou, porque de periquito, papagaio, arara, menina, é botar no coxo e eles comerem até o fim. Não existe sobra de coxo. A gente faz leitura de coxo, nós temos confinamento, né, de boi. Não tem leitura de coxo, porque 10 minutos depois que a gente pôs, acabou tudo. Não sobra. Ó, tem mais uma pergunta aqui. A Tef Brancher, acho que é assim que fala. Roberto, uma dúvida. Posso alimentar os cavalos com aveia no verão e cevada no inverno? Uma mudança na dieta poderia causar alguma complicação? Adaptação. Em 10 dias a gente substitui o tapete de aveia e vai para a cevada, sem nenhuma dificuldade. Fazendo a adaptação, né? Sem nenhuma dificuldade. 2 semanas o animal está consumindo. Se você virar de um dia para o outro, ele vai comer, ele não vai refugar. Mas a gente faz isso por conta da mudança da flora, né? Do seco, porque aí se mudou o grão, vai ter toda
um rearranjo, né? Até conta Da pra flora gente um pouco aí da diferença da aveia e da cevada. Tá. Olha, na Europa, aveia e cevada são os dois grãos de eleição. Lá eles não usaram milho porque o milho vira álcool, né? Eles fazem combustível. Na lógica, o que, que a gente vai ter no bromatológico? Porque a gente faz o exame bromatológico, isso é importante a gente reforçar. A Biofeed não faz nutrição, a gente não recomenda a dieta. A gente pega a dieta que alguém recomendou, seja o nutricionista ou quem seja, e inclui um insumo para tirar parte dos outros insumos e entregar a mesma quantidade de nutriente. Se tiver errado, continua errado. A gente não tem responsabilidade com isso porque essa é a obrigação do nutricionista. Não, sim. Nós vamos dar todos os elementos para o nutricionista fazer a conta. Ok? E o bromatológico, né? Porque vocês têm ali eu vi os testes, né? Da aveia, tem os outros testes, os outros grãos, a diferença, até para mim, para eu saber, né? E para as pessoas, por que eu colocaria aveia e não cevada para um cavalo? Qual que é a diferença de proteína? Olha que legal. Em matéria seca, ambos vão produzir a mesma coisa, 20, 25% no máximo, ok? Em proteína, a cevada leva muita vantagem. A gente consegue entregar 20% de proteína bruta na aveia e a cevada vai a 26%. Só que tem o seguinte, a aveia é o grão que mais responde hidroponicamente. Então, na relação de grão para massa verde, é o que mais produz. A cevada é o que menos produz. Então, nessa relação. Sendo que é melhor ficar na aveia, porque vai ser mais fácil. Quando que eu vou para a cevada? Veja o aspecto, e aí pensando na categoria. Eu vou para a cevada em filhotes. Se a gente estiver falando de potrinho, a gente estiver falando de bezerro, a gente estiver falando de cordeirinho, eu vou com a cevada. Por quê? Eu não tenho demandas grandes de matéria seca, porque o animal come pouco. A cevada é que menos produz volume e, portanto, matéria seca. Mas isso não me impacta. O que impacta para um filhote é a proteína, é a demanda proteica. Então, a gente, em geral, vai com a cevada para as categorias iniciais. Para as categorias maiores, a gente vai com aveia e pasmem, mas fiquem com isso. A gente usa em equino muito milho. Muito milho. Primeiro porque é o grão mais barato que a gente tem. A tonelada do milho hidropônico sai de custo para a gente R$350, a aveia vai a 400. É um pouquinho mais caro, porque o grão é mais caro. Né? E a preocupação que é inerente ao uso do milho sempre envolve a lógica da silagem ou a lógica do grão, né, puro na ração. E nós não estamos falando de nenhuma dessas situações, né? Porque a gente não dá o grão puro, a gente dá o grão germinado, que como você faz aí, é outro alimento. Depois que germinou, vira outra coisa. Sim. E, ao mesmo tempo, né, a gente preza, nesse caso, por quantidade, por volume de produção. Né? Então, eu diria assim, que a aveia para equinos é de eleição, mas a gente não pode tirar a mão do milho, porque não há risco nenhum de cólica, não há risco nenhum de laminite com o uso do milho hidropônico. Nenhum. Só que o mercado tem esse preconceito. Você vai falar com um equinocultor de milho, ele já desconfia. Isso pode dar problema. A porcentagem de proteína do milho comparado com a cevada? Vamos lá. Milho, 18% no mínimo. Proteína bruta, tá? Milho, 18%. Aveia, 20%. Cevada, 26%. Trigo, 18%. Sorgo, 18%. Ok? São os grãos que a gente mais usa. NDT, que é a fração, né, dos nutrientes digeríveis totais, é uma forma de a gente olhar a energia. O milho, 86% de NDT. A cevada, 90%. Aveia, 90% de NDT. Trigo, 85%. Sorgo, 82%. Se a gente olhar essa combinação, proteína bruta e NDT, seja para o milho ou para a aveia, vamos pegar a aveia, 20% de proteína bruta, 90% de NDT. São indicadores de uma ração concentrada. Só que é verde. Sim. Então nós vamos estar entregando nutrientes de uma ração com uma dieta verde, que é o que esse animal mais quer e mais precisa para ser saudável. Né? Lembrando ainda que esse tapete verde in natura
ele pode ser pré-secado, ele pode ser fenado e ele pode ser peletizado. O grande lance para a equinocultura está na peletização dessa forragem, para que a gente possa administrar uma ração total que já está na mistura com a fibra, com o aminoácido, com o mineral e com a vitamina. E aí a gente possa dar uma dieta total de uma ração verde peletizada. Esse é o sonho de consumo. E uma outra super vantagem é que não tem a questão climática, né? Você está produzindo o ano inteiro, né? Olha, Débora, se vocês olharem o Instagram nosso, vocês vão ver projetos no Cariri da Paraíba, regiões que chovem 300 a 400 milímetros por ano, e a gente entregando comida para gado de leite, para gado de corte, com excelência. A gente tem um projeto grande em Botirama, no oeste baiano. Nós tiramos uma safra já de 106 bois confinados, fazendo de 9 arrobas a 16 arrobas em 8 meses. Esses animais consumiram 8 quilos de forragem verde e entregamos 1 quilo de peso vivo. Quando a gente olha a conversão dessa comida, nós estamos falando de conversões próximas do frango, né? O que é surreal para imaginar um animal de produção como um cavalo, ou como um boi, ou como um pet, que é o cavalo. Né? Porque ninguém produz tanto quanto um monogástrico, como um frango, um porco. Né? Na conversão alimentar, eles são imbatíveis. E a gente consegue entregar indicadores muito próximos com o animal comendo esse tipo de verde. Né? Então, ele é muito vantajoso no aspecto da saúde, do bem-estar do animal, mas fundamentalmente porque ele entrega muito nutriente com baixo custo, o que permite, né, que o produtor tenha uma economia inacreditável. Hoje a gente atende aras que não conseguem conceber a quantidade de comida que jogaram fora, entre aspas, né, comparado com o que está hoje no programa de arraçoamento, usando a forragem verde. Então, a gente tem um impacto no negócio do aras inacreditável, né, o que permite, né, essa adesão, né, que a gente acaba tendo, violenta pelo produto. Né? João quer falar um pouco? Uma outra situação que eu acho que é importantíssimo falar e que não foi falado ainda é a questão hídrica. Né? Nós não falamos da questão hídrica no momento em que o mundo todo está chorando por água. Né? Nós temos uma economia de água formidável. Enquanto se gasta um absurdo de água para produzir uma silagem, nós gastamos de 600 a 800 litros de água para produzir 1 tonelada da forragem verde hidropônica. Né? Isso vai depender da região que você está, dependendo da questão. Só que a natureza agradece. Né? Se você tem uma produção de 600 a 800 litros de água, esses dias nós estávamos fazendo um trabalho com o Banco do Nordeste do Brasil aí, e a base da ideia era exatamente essa economia hídrica, né? Porque você trabalhar em todo o Nordeste, onde é uma seca terrível durante o ano todo, com essa economia você consegue produzir muito, entregar muito com pouca água. Acho que isso é importante, né, Roberto? É demais. E olha, Débora, um número, né? Se a gente fosse fazer milho verde para ensilar, para tirar 1 tonelada de milho verde em 100 dias de roça, precisa chover 200 mil litros de água. A gente vai fazer a mesma tonelada em 1 semana, consumindo 800 litros de água. Então, de 200 mil para 800 é inacreditável. Né? A gente viabilizou, na verdade, a produção hidropônica para o Nordeste inteiro com esse consumo hídrico. Né? O cara com a água da chuva de 3 meses, ele mantém a produção do ano inteiro. Né? A água de reuso, a água não vai embora de jeito nenhum, ela só vai ou para a planta ou por evaporação um pouquinho. Mas não cai para fora do sistema, o sistema é todo fechado. A gente faz rega por inundação, o que preserva essa água, né? Porque quando você faz a aspersão, você joga muita água para fora, a gente inunda a bandeja. Então nós temos um sistema muito enxuto, né? No aspecto de recurso hídrico de área, nós somos absolutamente imbatíveis, né? E eu acho que quando a gente estava falando do Nordeste, né, e o Banco do Nordeste é um parceirão nosso, porque tem esse olhar, né, crítico
para a dificuldade de produzir nessas regiões, né, inóspitas do Nordeste, como uma grande solução. Né? Porque como é que você viabiliza um cara que está numa região que chove 300 milímetros por ano, se não for com a raquete, com a palma forrageira? Esse cara não tem saída. Agora tem. Não só uma saída incrível, mas ele vai poder, assim como os clientes nossos do Rio Grande do Sul, entregar a melhor comida que pode existir no mundo para a criação, independente se ele está no Cariri do Nordeste ou não. Então, isso é inacreditável. Tem um aspecto social nisso que influencia demais os nossos negócios. Não só os bancos estão com um olhar muito aguçado para essa oportunidade, mas os centros de pesquisa. Hoje a gente tem acordos de cooperação científica com as Embrapas, com a USP, com a Unesp, nós temos acordo de cooperação com a UNB, com a UPS. Eu estou hoje na Universidade Federal de Uberlândia, participando de um evento incrível aqui, um dia de campo, e estabelecemos uma relação de acordo de cooperação científica com a faculdade para desenvolver uma série de trabalhos aqui. Então é isso, né? É a gente poder desenvolver a parte que nos toca dessa tecnologia, né? Primeiro, assumindo a nossa realidade não só climática, mas de manejos, né, e de característica própria da produção pecuária, ao mesmo tempo em que a gente traz para o segmento a coisa mais importante de todas no que tange a entrega de comida, Débora, que é previsibilidade. Não dá mais para a gente viver na roça sem saber o que a gente vai conseguir entregar, porque essa é a realidade hoje de qualquer produtor. Né? Eu plantei silagem 17 anos seguidos de milho e só um ano eu consegui plantar e colher na época que eu queria. Todos os outros anos eu tive que colher ou plantar na hora errada porque São Pedro me sabotou de tudo que foi jeito. E hoje a gente não consegue mais cobrir esse custo do risco de não entregar comida. Né? Porque isso tem um custo. O risco de não entregar tem um custo. E aí, se a gente usar uma análise de risco matemática, você vai ver que o valor da nossa estrutura é muito barato, né? Porque ela tira o risco da atividade, que é inerente à atividade. Né? E isso, quando a gente valoriza em número, o projeto fica muito barato, fica muito acessível. Eu penso assim, que eu tenho alguns clientes, né? Até para uma hípica, um aras, um centro equestre, né? Eles podem ter aí um centro de ecoterapia, Jockey Club, né? Você imagina. Mas eles podem ter facilmente aí, né? Claro que o investimento ele é alto, né? Mas a gente, com cavalos, com animais, essa parte a gente tem que pensar a longo prazo. E é o que eu falo também na hora que a gente está realizando alguns projetos, né? O cliente fala em alguma questão ali, por exemplo, um piso de baia, né? Que a gente consegue ter, por exemplo, um piso de borracha que você vai economizar na cama. Se a gente for ver ao longo de 5, 10 anos, que esse piso vai durar muito mais tempo que isso, vai economizar de cama, é muita vantagem, né? Então, as pessoas, às vezes, elas pensam, né? Tudo bem, não tenho dinheiro, não tenho capital inicial, mas talvez seja ideal fazer até um investimento, pegar um empréstimo para você, né, conseguir ter uma infraestrutura que te banque melhor, que te dê mais qualidade. Você vai pensar assim, olha, vamos pensar para um aras ou para qualquer fazenda seria igual. Para você produzir comida verde, né, e você ter ali a chance de produzir mais barato do que comprar no mercado, uma coisa que é obrigatória no aras é um trator, ok? Só que um trator, ele não consegue fazer nada se você não tiver primeiro um arado, depois uma grade, depois um cultivador, depois você vai plantar, antes, né, calcalear, depois plantar e depois colher. Todos esses implementos você obrigatoriamente tem que ter para produzir essa comida em casa. Quando a gente fala de produção hidropônica, isso tudo desaparece. Então a gente não tem mais implemento agrícola, a gente não tem trator, a gente não tem diesel, a gente não tem fertilizante e a gente não tem pesticida. Se você soma esse pacote, que é tecnológico ao mesmo tempo, você vai ver o benefício que a gente está levando. Né? Porque esse valor que eu falei de uma hack que alimenta 15 cavalos é o preço de um trator usado velho. Que você não conseguiria fazer nada com ele a não ser puxar uma carreta. Então, o barato e o caro é relativo, né? Porque a gente tem que olhar efetivamente a entrega desse
desse valor, né? E nesse caso, eu falo para vocês, assim, sem medo de errar, que a gente não teve nenhum caso até hoje que a taxa de retorno, o tempo de retorno para pagar o investimento foi maior do que 3 anos e meio. Em nenhum caso até hoje. Né? O que para a pecuária é inacreditável. Né? Para uma taxa de payback é inacreditável. Então é viável. A empresa tem pacotes para parcelar isso até em 60 meses, com entrada, sem entrada. A gente está no meio de um trabalho agora para tentar um modelo de locação, para que o cara comece alocando o equipamento, fique um tempo, né, tire todas as conclusões que ele precisa com relação ao resultado e aí faça a compra. Esse é um modelo que nós estamos no meio agora de um plano de negócio para definir isso, o que vai tirar a barreira de entrada, né, de muitos produtores, né, que querem pagar um aluguelzinho para ver, né, e não ter que fazer um investimento maior. Então tem muitas opções de negócio. Naturalmente que quem está perto de Brasília pode experimentar consumindo os tapetes, né? A gente faz a entrega uma vez por semana, você guarda na sombra, isso fica crocante, os animais vão consumir sem nenhuma perda nutricional, né? Porque parou ali o processo de crescimento. E a gente, logisticamente, faz a entrega, sem dificuldade. E existe, agora voltando ao que você falou aí do tapete, né? Existe diferença se eu vou dar para o animal ali um tapete que tem 5 dias de germinação, ou 7 ou 10 dias? Até 7 não tem diferença. Mais do que 7 dias, o nível proteico começa a cair. Por isso que a gente colhe com 7 dias. As pessoas acham que tem a ver com a semana, né? Para facilitar o manejo da semana. E não é. A gente colhe com 7 dias porque é quando acontece o ápice da conversão de amido em proteína. É quando a planta entrega mais proteína. Aí a gente colhe. Se eu deixar 10 dias, vou perder 1,2. Se a gente deixar 15 dias, vai perder 3 ou 4. 20 dias, nós temos a proteína do grão original. Voltou ao grão original. Também. Deixar menos não vale a pena, porque você não atingiu o ápice proteico. Né? Então também não serve menos. 7 dias é assim, de todas as experimentações que a gente fez, os 7 dias é o que mais entrega a proteína. Você está no ápice da proteína, né? Sim, isso que eu... Quando você está no ápice da proteína, uma coisa que eu acho que é interessante a gente lembrar também, Roberto, é que nesse tempo em que se fala em agricultura de precisão, nós temos sido convidados para participar de feiras de agricultura de precisão bastante. Por muitas vezes nós temos participado, a convite de governos, inclusive, né, como aconteceu aqui em Minas Gerais, e está acontecendo de novo aqui, né, para participarmos de eventos de agricultura de precisão. Quando eu penso em agricultura de precisão, não temos nada com mais precisão do que a nossa entrega da forragem verde hidropônica. Nada. Nenhum outro parâmetro consegue bater na forragem verde hidropônica em agricultura de precisão. Basicamente porque a gente produz em ambiente controlado, né? Que é o grande lance dessa história. E é o futuro, né, Débora? Porque São Pedro está de um jeito que não tem mais conversa com ele, né? A gente está sofrendo ano após ano, né, intempéries que são inacreditáveis. E veja, por hora a gente tem problema com seca, mas esse ano a gente teve inundação no Rio Grande do Sul, fomos acionados, inclusive pelo Senar, pela CNA, e a gente tem condição de entregar em tempo recorde uma solução. Você veja, lá na Paraíba, que a gente fez uma entrega porque os animais estavam morrendo de fome, literalmente, entre a gente ser acionado e o cara depositar o dinheiro na conta para a gente poder liberar o negócio, né, o produto, entre esse dia e a gente colocar a comida no coxo, demorou 12 dias. Nossa. Entre o cara pagar e a gente botar a comida no coxo do gado. 12 dias. Que outra opção ele teria agrícola? Né? Nenhuma. Você pega no Rio Grande do Sul, não tem solo. O solo foi lavado. Né? Como é que você resolve um problema desse com uma agricultura tradicional? Né? E a gente, sem nenhum pudor, né, vai lá e entrega toneladas da melhor comida possível, né, que uma criação poderia ter. Então é muito disruptivo nesse aspecto. Bom,
Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos ver se alguém aqui, o pessoal está entrando. É interessante, né, que antigamente o pessoal entrava, ficava na live, hoje em dia você vê que as pessoas estão entre e sai, assim, né? Pessoas que eu... É muito legal isso também. Ô, Débora, e quando a gente fala que vai gravar, né, que vai disponibilizar, isso é rotina, né? Porque o cara já está tranquilo que ele vai pegar depois o conteúdo, né? Então, Isso é bom. Alguém fez uma pergunta. Perguntou aqui, ó. Sei sobre a palatabilidade da forragem verde. Quando fiz a pergunta acima, acho que não me fiz entender. Minha dúvida é, os cavalos comem rapidamente todo o tapete que é oferecido? Sim, ele comentou que correm super rápido, né? Porque ele fica... Eu falo por experiência, assim, que eu tinha uma época que eu germinava meus grãos, né? Então, principalmente o grão de bico, né? Hoje ainda eu faço esse processo de deixar ele começar a germinar e daí eu já cozinho. E conforme ele vai passando pelo processo de germinação, ele fica muito molinho, né? Esse broto, ele fica muito macio. Então, até pra gente, né? Para comer aquilo, você come muito rápido, né? E daí ela está perguntando, o restante do dia o cavalo fica ocioso na baia, me preocupa com os vícios em cocheiras. Agora, na minha questão aí, para a gente promover bem-estar, né, para os animais que vivem em cocheiras, a gente tem que ofertar algo que eles possam ter para se manter em movimento, né? O cavalo, na natureza, ele está se movimentando 24 horas por dia. Então, o cavalo selvagem, quando a gente observa, né, o cavalo está ali, ele come um pouquinho, caminha, come outro pouquinho, vai caminhando, socializa, rola na areia, bebe água, mas ele está sempre caminhando, sempre em busca de alimento, por conta do trato digestório que ele tem, foi essa a evolução dele, né? Então, manter um cavalo confinado numa cocheira, que ele não caminhe 67% do tempo dele, a gente está tirando o bem-estar do cavalo, né? Então, a gente tem que proporcionar alguma coisa. A alimentação verde hidropônica que a Biofeed fornece, tem essa questão aí das gavetas, né? Que a pessoa mesma pode produzir, ela vai ser um plus na questão de suplementação alimentar, com uma alimentação mais saudável, com mais qualidade de vida para o animal, né? Mas a gente não tem como tirar que o cavalo tem as suas questões, necessidades básicas, e uma delas é estar em movimento, né? Você sabe, Débora, que a gente vivencia essa realidade lá no parque em Brasília, tem mais de 150 cavalos encocheirados, eles vivem embaiados, né? O que a gente faz normalmente? Como a gente tem que entregar a fibra, porque essa é uma parte do tapete que a gente não entrega em quantidade, e essa fibra vai vir via um feno em geral, né? A gente coloca um tambor furadinho, vários furos em volta, e o cavalo passa o dia puxando o feno. Então não há o fornecimento do feno de uma vez para que ele imediatamente consuma. E isso distrai bastante o animal, né? Faz ele passar um tempo procurando essa comida ao invés de ficar roendo a porteira da baia, ou que nem o nosso. Nós temos um manga larga no sítio que ele abre a tramela e sai embora. A gente tem que manter no cadeado, porque senão ele abre com a língua a tramela e some no mundão. Né? Por falta do que fazer, né? Ele que a gente aprendeu a... indica, inclusive no Paradise, que a alimentação ela esteja em redes, né? O feno em rede, que é o slow feeding, né? Para o cavalo ir comendo, ele come um pouquinho, caminha, come outro pouquinho, caminha. Isso, perfeito. Não está ofertado assim, solto, né? Porque o cavalo vai ali comer uma quantidade que ele vai andar menos. E outra questão, que tem alguns estudos que falam, que é até bacana você ter falado sobre isso, que o feno na rede, o cavalo ele morde e puxa, né? E esse movimento é o mesmo movimento que o cavalo faz na rede. E isso tem questões neurológicas muito saudáveis para ele. Muito importante. Exatamente. E é uma questão de manejo. Veja que não depende da forragem, né? É do manejo que você vai lidar com esse animal na baia. Sim.
com certeza. Eu não sei o nome aqui, colocou que ela entende, né, que o ideal não é possível, que a busca deles é oferecer o melhor possível para os animais. Claro que a gente sempre entende, né? Nem sempre a gente consegue ter pastos e piquetes. E mais uma vez eu falo aí da questão do Paddock Paradise, porque a gente consegue ter uma área pequena para manter o cavalo em movimento, por menor que seja, né, o cavalo ele vai ter ali ganhos mentais, né, de estereotipias, de problemas de saúde, de performance, né, de tudo. Então, eu entendo, né, as pessoas que às vezes não têm por conta de espaço. Eu sou uma pessoa que eu não tenho cavalo porque eu não tenho espaço para manter cavalo, nem uma estrutura, né, física e financeira. Então, eu decidi que eu não vou ter cavalo enquanto não tiver algo que eu possa oferecer para esse cavalo uma qualidade que eu acho que é o ideal, né? Então, eu acho que a gente também tem que pensar nessas questões e procurar soluções, né? Então, trabalhar com esse cavalo, soltar um pouco se tiver uma pista, um redondel, algo que a gente possa fazer com o animal para manter ele em movimento e não deixar ele tanto tempo ocioso, que daí sim ele começa a ter problemas de saúde. Totalmente de acordo. E para o pessoal que quiser saber mais, quiser conhecer, né, eu indico para seguir o pessoal, o Roberto e o João Mendes aí. O perfil que o Roberto tá, inclusive, é o da Biofeed Brasil, né? E o João Mendes é João Mendes 708. Então, o João, que sempre tem falado comigo, aí até agradeço muito a atenção. O João me explicou tudo, a gente fez uma reunião. Acho que é importante também para quem quer conhecer mais, de repente marcar uma reunião com eles, né? Para entender melhor como funciona. Ô, Débora, esse é um negócio muito técnico. Muito técnico, né? E a gente tem aí um respeito pela questão nutricional e uma questão ética por trás disso que é acima de qualquer coisa, né? Então a gente precisa falar exatamente o que é, prós e contras, para que a pessoa quando vá para o negócio, ela possa ter essa dimensão. E a gente já, de antemão, convida a todos para poder visitar a Biofeed em Brasília, ou visitar qualquer produtor que seja parceiro nosso, que tenha uma unidade de produção, que por aí é mais perto de onde está o cliente, né, ou esse prospecto, para que ele possa ver ao vivo e a cores. Eu estou num evento aqui na Federal de Uberlândia, a gente passou um dia de campo hoje, eu fiz uma palestra para 78 prospectos, produtores, entre bovinocultores, equinocultores, e foi um negócio, assim, inacreditável. A adesão, a percepção das pessoas para essa nova realidade, porque eu acho que esse ano climático, principalmente, tirou o sono das pessoas, né? Então, agora, independente se eu tenho ou não recursos para investir, eu preciso de uma solução, né? E a gente vai dar condições para vocês fazerem isso de várias maneiras, né? E não só no aspecto da produção e no aspecto do showroom que esse produtor acaba tendo, né? Porque quando ele inaugura uma produção dessa hidropônica, virou um showroom, né? E que ele possa, a partir desse showroom, também negociar equipamentos, plantas, projetos em nosso nome e ser remunerado, porque aí é justo, né? E ele usa a estrutura dele para receber um cliente, para apresentar a solução, mostrar as realidades numéricas que não são do vendedor, são de um cliente comum, né? Um usuário comum, para que ele também ajude a gente a fazer esse processo, né? De convencimento, porque a gente é suspeito, nós somos, né, responsáveis pela área comercial da empresa. Mas quando o cara fala com um produtor, com o dono de um aras, aí o papo é reto, né, as coisas, os números aparecem. Menina, e aí dá match, aí o negócio acontece. Então, contem com a gente, né, nesse aspecto. A Biofeed tem um corpo técnico incrível. Hoje nós temos 2 agrônomos, zootecnistas, 2 veterinários. O João, que é nosso sócio, parceiro, nosso irmão, mais do que qualquer coisa. O trabalho que o João tem feito no norte de Minas, em Minas e no oeste baiano, tem uma relevância para a Biofeed inacreditável e já dá frutos, né? O João hoje está em Janaúba, para entregar uma planta que a gente instalou para um cliente dele,
né? E com muita satisfação a gente está mudando a lógica e a produção pecuária desse cliente, que é uma referência na produção de leite em Janaúba, e assim como esse, muitos, né, que estão aí no Instagram, que vocês vão poder identificar quem são, falar com esses caras a hora que tiverem interesse, né, de interagir, para pegar uma informação bem real, né, bem transparente do que é o nosso negócio. Tá, joia. Então, vamos encerrando. João, você quer comentar mais alguma coisa? Quero agradecer a você e te parabenizar pelo seu trabalho. Obrigada. Eu não conhecia o seu trabalho, mas esses dias tive a oportunidade de pesquisar o seu trabalho aí. Eu quero te parabenizar. Você se tornou minha heroína, viu? Obrigada. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Débora, quantas lives você quiser fazer com a gente, nós vamos estar do seu lado. Legal. Tá? A gente pode, inclusive, a partir de agora, né? Hoje a gente fez um apanhado geral, mas a gente pode organizar e falar, ó, vamos falar agora de criação de potro. Então vamos ver como é que isso acontece no potrinho. Vamos falar de animal atleta, né? A gente poder ajudar, né, com conteúdo técnico, com essa responsabilidade que a gente tem na ética do que a gente entrega, né? E a gente poder somar para você o máximo que a gente puder, assim como você já soma para a gente. Legal. Tá bom? Bacana. Obrigada, Roberto. Obrigada, João. Foi muito bacana também. Parabéns pelo trabalho de vocês também. Eu também sou fã. Por isso que eu até convidei vocês, porque eu acho que a gente... tudo que é melhor para os animais, a gente precisa promover, precisa divulgar, né? E precisa mostrar para as pessoas que existem outras alternativas do que o que a gente já vem fazendo há tanto tempo, né? Então, essas novidades, às vezes as inovações, as pessoas ficam meio receosas, mas quando a gente começa a pesquisar, a estudar e ver que esse caminho é muito melhor, né, do que o que todo mundo vem fazendo, a gente tem que apostar e tem que testar e verificar e seguir em frente. E vale um reforço. Na Europa, Débora, essa é uma tecnologia em execução há 20 anos. Sim. Não tem novidade nenhuma aqui, né? Para a gente, sim, porque a gente teve um percalço e isso foi gerado pela dificuldade de produzir naquele modelo da Embrapa, que a gente fazia no chão, no começo, um modelo muito artesanal, que frustrou muita gente. Imagina. E quando a gente, com tecnologia agora, fala do negócio, o cara fala, não, eu já tentei, não dá certo. Mas nós estamos falando de outra realidade, né? E isso fez o brasileiro atrasar um pouquinho, porque ele desconfiou da técnica novamente, né? Já que, da maneira artesanal, o resultado ficou muito difícil de vir. Então, nós temos um trabalho de formiguinha para a gente fazer agora, né? Remontando essa história. E não tem coisa melhor do que mostrar os indicadores produtivos. Esse é o jeito de a gente provar que o negócio é bom, né? É mostrar tanto o bromatológico da comida quanto o resultado nos animais. Isso a gente está fazendo cada vez mais, né? Porque estamos conquistando aí o Brasil inteiro como cliente nosso e hoje estamos preparando uma planta para o Uruguai, estamos preparando uma planta para a Argentina e estamos preparando uma planta para o Chile. Então a gente também já foi para o Mercosul, né, de alguma maneira, ou para a América Latina e estamos prontos para revolucionar a pecuária e a criação de cavalos no Brasil e fora dele, tá bom? Bacana. É muito legal quando a gente vê que tem... às vezes a gente vê algumas coisas, por exemplo, no caso do Paddock Paradise, como você falou aí, que já existe na Europa há 20 anos, o Paddock Paradise ele começou na década de 80. Então, assim, o Brasil, que é o terceiro maior plantel de cavalos do mundo, não tinha isso aqui ainda. E no mundo inteiro já é tão conhecido, as pessoas têm... Tem 1, 2 cavalos, tem 10, 20, 30, 100 cavalos, as pessoas têm, né, os circuitos dos cavalos estarem em movimento, espaço com 200 metros de comprimento, espaços com quilômetros de comprimento. Então, é muito engraçado isso que as pessoas preferem seguir fazendo o que outros já estão fazendo, né, sem pesquisar, né. Principalmente eu ouvi uma história, né, que dos equinos é difícil ter pesquisa na área dos equinos, né? Eu estou tendo uma dificuldade enorme em achar conteúdos sobre plantas tóxicas, né, que é muito difícil. Mas lá fora a gente acha muito, porque
todo mundo pesquisa muito as questões dos cavalos, né? E aqui a gente ainda está caminhando mesmo em passo de formiguinha, como você comentou. Mas é sólido, né? Porque hoje a gente faz isso com as universidades, faz com as Embrapas, e isso cria raiz, né? Isso modela o negócio de forma técnica. E aí tudo vai acontecer no seu tempo, né? E esse trabalho que você está fazendo é o que garante a perpetuidade, né? Da nossa empresa e dos negócios que a gente tem para oferecer, tá bom? Sim. Até queria me disponibilizar, se você souber de algum evento, congresso, que te convidem vocês, falar, convida a Débora também, que Poxa, com o maior prazer, Débora, com o maior prazer. Eu acho que a gente tem um alinhamento, né? Um alinhamento muito grande com o nosso projeto de você, né? E com a sua lógica e a sua visão para o cavalo, a gente comunga muito dela, e isso só pode dar certo, né? Não tem como a gente somando não dar certo, né? Então conte conosco, e todos os que participaram da live, a hora que precisarem, nós estamos prontos para ajudar. Obrigada. Então, obrigada, Roberto. Boa noite, João. Obrigada, pessoal. Sigam lá a Biofeed Brasil e o João Mendes 708, para vocês conhecerem mais e ver ali, já tem algum conteúdo, marquem uma reunião, vão conhecer. É muito bacana, né, essa questão da alimentação natural e sustentável. A Aline está perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Tá desde o comecinho, se Deus quiser, né, se não der nenhuma pane, eu acho que é uma live importante de ficar gravada, então eu vou deixar gravada aí disponível para quem quiser assistir depois, tá bom? Então, muito obrigado, obrigada, boa noite. Obrigado, querido. Obrigado, Débora. Obrigado, Roberto. Foi muito estar com vocês. Foi muito bacana. Uma boa noite a todos. Obrigada aí pela participação. Boa noite. Também pela Tchau. perguntas. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.